Fala pessoal, tudo bem? Acabou agora há pouco no Maracanã, Flamengo 2, São Paulo 1. Um jogo bastante previsível, resultado bastante previsível. E o jogo que sela a saída do Thiago Carpini. E eu acho que a gente tem algumas coisas para falar sobre. Não sobre o Carpini, porque eu acho que já tudo que precisava ser falado sobre o Carpini foi falado nesse canal e também dissecado pela mídia como um todo. Mas algumas coisas que têm que ser colocadas, porque é muito fácil atacar só o Carpini. É claro que ele tem culpa, ele talvez seja o maior culpado pelo São Paulo estar nessa fase ruim, dessa aflição que assola todos os São Paulinos e São Paulinas em abril. É uma loucura pensar que final de setembro a gente tinha vencido a Copa do Brasil e agora em abril de 2024 a gente está com medo do que vai vir nessa temporada. Com medo da possibilidade de rebaixamento, com medo de cair fora da primeira fase da Libertadores, né? Com o departamento médico terrível, batendo recorde de lesões, enfim, já tendo o fiasco no Campeonato Paulista, teve o alento da Supercopa ali que venceu o Palmeiras e a quebra do tabu, mas é só, né? E isso foi dia 3 de fevereiro, o jogo contra o Palmeiras na Supercopa. Então, daqui a pouco vai fazer 3 meses desse jogo. São Paulo, a temporada acabou naquele domingo em Belo Horizonte. Então, é uma loucura pensar que esse é o retrato atual do São Paulo. E aí são vários culpados para isso. E a gente tem que falar de todos os culpados, para não ser uma coisa conveniente de falar só do elo mais fraco do cara que evidentemente era o mais exposto, que era o Carpini, pela sua falta de musculatura no futebol, pela sua falta de costas largas. A gente falava sobre isso aqui em algumas análises anteriores e tudo mais. Mas eu queria falar sobre a diretoria do São Paulo, que, mais uma vez, negligenciou o perigo, negligenciou o senso de urgência que precisava ter ao longo dessa temporada. Porque quando o São Paulo vence o Ituano da maneira que venceu, na Bacia das Almas e tudo mais, ali tinha que ter ligado um sinal de alerta. Ali. Porque o São Paulo não ficou fora da fase final do Paulistão por um detalhe absolutamente circunstancial. E manteve o treinador. E aí foi eliminado pelo Novo Horizontino. Não jogando bem, jogando mal. E aí manteve o treinador. Aí teve data FIFA, manteve o treinador. Aí jogou muito mal contra o Talheres, manteve o treinador. Aí jogou, sabe? É, para quem está acompanhando os jogos, estava tão evidente que era um trabalho já acabado antes de acabar. Que aqui a gente, desde o início do canal, tem vários vídeos, depois vocês confiram. Carpini não se ajuda, o trabalho esfarela e tudo mais e tal. Não é questão de cornetar, é questão de ver o jogo. É questão de ver o jogo. O time só evoluiu, os jogadores pioraram individualmente, os momentos bons foram por causa das individualidades, porque, repito, esse elenco é bom tecnicamente, é um elenco versátil, é um elenco equilibrado. Então, assim, a diretoria, para mim, é uma das maiores culpadas desse cenário. E, claro, e aí eu tô falando Casares, Belmonte, Rui Costa, mas também Muricy Ramalho. Me dói dizer isso, mas o Muricy é um dos grandes responsáveis do fiasco do São Paulo até agora. O Dorival Júnior, quando aceitou o convite da seleção e abandonou o São Paulo, já começou ali a desenhar essa temporada aflitiva, angustiante do São Paulo e que deixa, né, qualquer torcedor de cabelo em pé. Mas o Muricy completou o serviço para deixar a torcida preocupada, porque ele bancou o Carpini. E segundo consta, o Muricy bancou o Carpini porque ele queria ter mais ingerência no clube, ele queria ser mais escutado para as escolhas esportivas, porque com o Rogério ele não era consultado, ele não aconselhava, não tinha voz. Com o Dorival ele voltou a ter. Então, assim, a motivação do Muricy é legítima. O Muricy, porra, é um dos maiores ídolos da história do São Paulo, conquistou esse lugar no Olimpo para sempre. Mas, puta, é uma coisa meio vaidosa, né, do Muricy querer fazer parte das escolhas esportivas, sabe? E aí, ao escolher um treinador inexperiente, ele querer, pô, formar o cara, tal, pô, tem um aspecto vaidoso nisso, sabe? Do Muricy querer ter voz, querer ter poder.
Tem um outro lado do tipo assim, cara, me deixa te mostrar como é o São Paulo, pro Carpini, né? E, enfim, desde aquela entrevista super, para mim, decisiva para a temporada, eu usei esse termo lá atrás que eu não falei desse vídeo, foi uma entrevista decisiva, em que ele expõe o Carpini, meio que coloca o Carpini aos leões, a coisa foi degringolando, 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 e também, pelo que a gente vê aí na mídia, o Muricy não teve tanta, não terá, o Barra não teve, porque daqui a pouco vamos falar do nome aí que está agora nessa noite, estão falando que é o nome mais encaminhado, segundo o grande Gabriel Sá, que traz sempre informações muito precisas. Rafa Benítez é o nome, vamos falar dele daqui a pouco. Mas então, teve um endosso do Muricy, a vinda dele, ele defendeu isso, aí o Muricy colocou meio Carpini aos leões naquela entrevista e manteve o Carpini. E acho que sim, a diretoria e aí Muricy junto, não estou separando as duas coisas, não quiseram passar recibo de incompetência, falando, putz, a gente escolheu um cara em fevereiro, janeiro, e estamos mandando embora em abril. Isso vai significar que a gente escolheu mal, que a gente foi incompetente em janeiro. Resultado, foram incompetentes em janeiro e conseguiram ser também incompetentes em abril e março por ter mantido o Carpini, quando não era mais para manter. Porque quando você comete um erro, é melhor você conter o erro, conter o dano, do que ficar se enganando, falando, não, não, veja bem, dá para consertar, fazer uma gambiarra, não, vamos fazer uma... Não, é melhor você assumir e falar, fiz merda, vou consertar. O São Paulo não fez isso, não teve isso, e agora nessa condução final foi absolutamente perversa a condução do São Paulo. É inacreditável, né? Como o São Paulo, o Hernan veio no Bopismo, aliás, um papo muito legal na segunda-feira, e enfim, ele comentou ontem que o clima era, nos canais dele, que o clima era de isolamento total do Carpini, ele se sentindo isolado, ninguém foi falar com ele depois da derrota. Isso tem uma deselegância nisso, tem uma covardia da diretoria do São Paulo por não falar com o técnico, sabe? Deixar ele exposto dessa maneira. Não precisa ser assim. Pode mandar embora. Eu acho que tinha que trocar de treinador, porque o trabalho evoluiu, mas isso eu acho que faz tempo, não acho agora. Acho que faz tempo que o canal é testemunha disso, você é testemunha disso. Mas, pô, tem um jeito mais legal de conduzir, né? Tem um jeito mais profissional, um jeito mais leal, sabe? Um jeito com mais classe, mais compatível com a história do São Paulo. Não combina essa coisa de expor, de todo mundo saber e o cara não, sabe? Ser o último a saber da coisa. Isso é uma isso é covarde. São Paulo não age desse jeito. Não está na identidade do clube agir dessa forma. São Paulo fez isso com o Rogério e agora fez isso com o Carpini. E aí você vê o jogo de hoje, cara, o jogo de hoje parecia um teatro, né? Porque o Carpini já não é mais o técnico de São Paulo, tá na cara. Então assim, a gente tá vendo ali uma coisa meio moribunda, sabe? Tipo, os últimos 90 minutos de um cara que não vai estar ali. Aqueles jogadores não vão mais escutar o que ele tem para falar depois de amanhã, sabe? Não daqui a pouco. Então, o que a gente tá vendo ali é meio cringe, sabe? É constrangedor, daquela sensação de vergonha alheia, sabe? É como ver as cenas de The Office que o Michael faz uma cagada, você fica tipo, meio que isso aqui lá é engraçado, aqui é ridículo. E aí entram os outros culpados também, os jogadores do São Paulo. Os jogadores do São Paulo têm que ser cobrados, têm que ser culpados também por esse momento bizarro. Porque o que se viu hoje, pela televisão, que é mais difícil, né? Porque no estádio a gente consegue ver essa percepção, quem que se esconde do jogo, quem corre mais, quem que se multiplica em campo. Mas hoje pela TV ficou evidente a falta de mobilização dos jogadores. Todos. Para não dizer que foram todos, o Alisson e o Igor Vinícius eu achei que foram é, mais cara, eu ia falar a palavra dignos, mas é muito forte, mas assim, foram jogaram a vera ali, sabe? Jogaram no limite, de forma competitiva, jogaram com seriedade. Com seriedade. Todos os outros, Luciano, Caleri, Arboleda, Rafael, Wellington, Pablo Maia, Michel Araújo, acho que todos os outros, todos assim, displicentes, dispersos, não correndo, não cobrando juiz, não gritando, não cobrando uns aos outros. Mas não era aquela coisa meio tipo, porra, corpo mole, mas era uma coisa tipo assim, mais um jogo aí, beleza. E não era mais um jogo. Jogo do Flamengo, rival regional, acabamos de decidir Copa do Brasil contra o Flamengo. Jogo grande, brasileiro, perdeu em casa
Tem que buscar 3 pontos fora agora naquela matemática. Não buscou. Então, assim, não dá para entrar desse jeito. Não dá para entrar desse jeito. É um desrespeito com a torcida de São Paulo entrar desse jeito. Um desrespeito. Então, os jogadores hoje, e contra o Fortaleza, o segundo tempo também. O primeiro tempo contra o Fortaleza, muita gente falou, não, foi muito bom. Não, não foi muito bom. Não foi muito bom. É que o parâmetro está muito baixo, o sarrafo está muito baixo. A gente acha que não, foi um bom primeiro tempo. Não, não foi um bom primeiro tempo. Um primeiro tempo ok diante da falta absoluta de futebol. Foi uma coisa um pouco melhor, mas longe de ser um bom primeiro tempo. Isso tem culpa dos jogadores também. É claro que o Carpini faz mexidas absurdas, como hoje fez, né? O último retrato do Carpini, provavelmente hoje vai ser o último retrato, é ele colocando um 4-2-4, um latifúndio no meio de campo, o Flamengo fazendo 2-0, podendo fazer 3-4. O Diego corta uma bola que estava sem goleiro, que o Pedro só ia empurrar para dentro, ou o Bruno Henrique, e no final o Wellington a mesma coisa, uma bola que o Vitor Hugo meteu, acho que era pro Gerson, que ia chegar na cara do gol e o Wellington intercepta. Então era para ser 4-0, que esse Flamengo do Tite é frouxo, não tem ímpeto, não tem apetite nenhum. Então, assim, joga pro gato, aquele futebol chato do Tite, burocrático pra cacete. Mas se fosse um Flamengo, aquele Flamengo faminto do Jorge Jesus, até do Renato Gaúcho em alguns momentos e tudo mais, e, pô, ia meter 3-4 no São Paulo, e a torcida do São Paulo não merece isso. Não merece ter um time disperso, nem aí. Não merece. Porque, assim, o São Paulo ganhou 3 jogos nos últimos 2 meses, com o Carpini, claro, como culpado, como diretoria, mas como jogadores também. Claro, como jogadores. Eles não saem dessa conta, né? Eles não saem dessa conta. Claro que tem alguns pontos positivos. O André Silva, para mim, é titular. Já fez merecer ser titular. Tá jogando mais que o Luciano, tá jogando mais do que o Caleri. Luta, briga, fez gol no último jogo, tem sido útil. Para mim, vai ser assim: quem tá correndo mais, quem tá se dedicando mais, vão jogar. Os outros que se virem. Todos, sem exceção nenhuma. É, e também outras coisas dos jogadores, né? O Lucas veio a público falar, né? Porque fora do Brasil não se troca, a coisa que tem no Brasil, a imprensa que tumultua. E aí outra coisa que a gente falou nos vídeos também. Quando o jogador do São Paulo começa a achar que tem mais poderes do que jogar futebol, aí começa a ficar esquisito. Começa a entornar o fio. Porque aconteceu isso com o Nenê lá atrás, quando divulgou o Bruno Pérez, em 2018, plenos poderes, a chapada do Nenê, copo, da puta que eu pariu, o caralho. E agora, 2019, com o estuprador o Daniel Alves, mesma coisa, ele bancando de início, Thiago Volpe, Pablo, aquela coisa toda, e foi o que foi, aquele vexame absoluto, vários vexames. E agora, cara, Lucas, você tem que jogar bola, jogar bem. Jogar bola e jogar bem. Estar saudável para jogar e jogar bem. Você não tem que tomar decisão política de comando, você é um jogador. Seu lugar é como jogador. Então, o São Paulo, no começo do ano também, falaram, o grupo de jogadores queria um técnico conciliador como o Dorival, que compusesse com eles e tudo mais, tal, para não vir uma mala. Cara, jogador de futebol tem que, meu, se a diretoria, por uma decisão estratégica, pensar, não, vamos trazer um estrangeiro que é um pouco esquentado, mas é um ótimo treinador, com personalidade, etc e tal, não ia trazer um cara bom porque os jogadores iam se sentir melindrados. É como a diretoria não tem nenhuma coerência, né? Então, se sair do Thiago Carpini para ir para o Rafa Benítez, seria um duplo twist carpado na Deep Web, né? Uma coisa completamente sem propósito. Então, acho que os jogadores também sentem no direito de ocupar esse espaço de, tipo, de ter um pouco mais de voz. E não tem que ter. Tem que ser hierarquias muito claras. Diretoria, vendo o todo, treinador, jogador. O treinador escolhendo as melhores decisões táticas, técnicas, psicológicas, o jogador jogando bola. Tudo desorganizado, a culpa é de todo mundo, é por isso que começa o vídeo assim. Vou dar notas rapidinho e vou falar do Rafa Benítez, tá? Bom, o Rafael acho que foi mal, inseguro, fez umas defesas boas, mas achei que estava inseguro com o pé, né? E disperso também, sabe? Errando uns passes ali, meio jogando de maneira displicente, deu nota 5. Igor Vinícius, achei que jogou com. Ele falhou no gol, tomou um drible bizarro do Pedro ali, mas achei que jogou com decência, sabe? Jogou com decência. Então, deu nota 6 pro Igor. Achei o Arboleda meio disperso também, assim. No segundo tempo até melhorou, mas no primeiro achei abaixo. Nota 5 também para Arboleda. O Ferrarese também, mesma coisa, 5 para os 3 da zaga. O Diego melhorou no segundo tempo, mas começou mal o Diego. Nossa senhora. O Diego tá fazendo uma temporada muito ruim, cara. Muito ruim. Inclusive, achei que no primeiro tempo ele estava jogando pior do que o Ferrarese. E o Carpini manteve ele. No segundo tempo até melhorou um pouco o Diego, mas, nossa, muito ruim. A temporada do Diego é muito ruim. Achei que o Wellington
também teve um pouco mais de vontade do que os demais, mas nada demais também, mas fez um corte importante agora no final. Tem que ser titular, né? O cara tem que colocar o Michel Araújo, assim. Nota 5,5 pro Wellington. Tá no Maia mal de novo, perdendo passe, sendo desarmado com facilidade, perdendo na marcação. Impressionante como caiu o futebol dele depois da seleção. Então, nota 4,5 pro Pablo. Cara, o Alisson é o melhor em campo pra mim de São Paulo. Ele não fez nada demais, mas ele jogou com seriedade do começo ao fim e deu uma puta assistência pro Ferreira. Então, dou nota 7 pro Alisson, cara. É um cara que, meu, assim, eu sempre achei um perna de pau no ataque, sempre achei um jogador limitadíssimo. Mas ele me conquista e me conquistou pela luta, cara. Um cara que se dedica, profissional pra caramba, assim. É claro que tem vezes que ele domina uma bola, dá umas pichotadas, ele tentou no começo do jogo uma trivela no pé dos caras do Flamengo, o cara me enlouquece. Mas puta, meu, é um cara, assim, que é legal de ver jogando pelo seu time por causa dessa entrega. Então, nota 7 pro Alisson. Aí, Michel Araújo, cara, o Michel Araújo faz uma das piores temporadas que eu vi de um jogador do São Paulo nos últimos 10 anos. Assim. Ele não tem 5 minutos bons na temporada. Ele jogou mal em todas as posições que ele jogou. É uma temporada abjeta do Michel Araújo. Patética, patética. Tá jogando nada, 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 nada. E eu acho ele muito bom jogador. Acho um jogador assim, muito interessante. Quando veio aquela sondagem, o Palmeiras queria pegar, eu falei, puta merda, ele vai fazer muita falta porque ele é um jogador que joga em várias posições, versátil, né? Tem uma idade boa e tal. Meu Deus, que temporada terrível que ele tá fazendo. Terrível, horroroso. O drible que ele tomou hoje do Luiz Araújo é de tomar uma chamada. Falando aqui, pô, que é isso, cara? Como que você larga a marcação assim? Parece de fim de pelada. Então deu nota 2 pro Michel Araújo. Horrível. Luciano, achei também meio displicente, meio blasé, mas mais lutador do que o Caleri, deu nota 5 pro Luciano. Cara, o Caleri, meu, nossa, assim, vamos tirar o elefante da sala, cara. O Caleri não faz um bom começo de temporada. O Caleri, você tem uma coisa de não criticar o Caleri, e ele conquistou isso, porque ele é um cara que se entrega, ídolo e tudo mais. Mas caramba, meu, tá duro. Não tá jogando nada nessa temporada. Mas nada. Tem que ligou contra o Corinthians lá, no, no Majestoso, pegou contra o Cobressal ali, né, na Libertadores, mas assim, cara, é uma temporada ruim do Caleri. Ruim, ruim. Então, e hoje, assim, ficou arranjando treta com o Fabrício Bruno, jogar bola que é bom, nada. Nota 4 pro Caleri. Aí entraram depois André Silva, achei que foi bem. E, cara, daqui a pouco vai ser titular e pode sentar Caleri e pode sentar Luciano. É ele mais um. Aí você escolhe qual que vai ser. E olha, hoje em dia o Luciano tá jogando melhor que o Caleri. Hoje em dia. Tá jogando melhor do que o Caleri. Mas também é isso. Daqui a pouco joga mal e aí o Caleri joga melhor, tal, porque os dois estão mal. Né? Os dois não estão jogando o que podem jogar. Então o André deu 6, Ferreira deu 6,5, que também fez o gol e tentou. O Eric achei apagado, nota 5. Que mais? Colocou o Juan praticamente sem nota, né? Não fez nada ali o Juan, não teve tempo. E pro Carpini, cara, é isso. Eu acho que é até meio cruel avaliar, não vou dar nota pra ele. Vou dar nota pro trabalho dele em São Paulo. Começou muito bem, com ideias muito boas, mas acho que ele se perdeu pela. Eu até comentei isso com o Dani Campos, o grande Dani Campos do Resenha. Ele é o Ícaro daquela fábula lá da mitologia grega. Ele é o Ícaro. Ele abriu as asas muito perto do sol. Foi irresponsável. O sol queimou as asas dele, sacou? Então, assim, ele quis ser autoral, quis se emancipar do Muricy, quis colocar as coisas dele em prática, as convicções, meio fala grosso, que, meu, ele tava no São Paulo, que é um sol. As coisas não são triviais como são nos times que ele treinou, Juventude, Água Santa, com todo respeito. Ele é o Ícaro, voou muito perto do sol, queimou as asinhas de fora que ele colocou, né? E aí acabou a mitologia, a magia. Mas vou agradecer para sempre pelo título contra o Palmeiras, título importante nessa temporada. E a quebra do tabu. Já entrou para a história do São Paulo, vai ter quase uma parede. Acho que é um técnico que tem ideias boas, mas está visivelmente muito cru para assumir um clube como o São Paulo. Mas não acho que tenha feito nada de sacanagem, não tratou mal o clube, não tratou mal a torcida, muito pelo contrário, sabe? É um cara que não tá pronto, aí não tem caixa, mas desejo sorte aí no segmento da carreira do Carpini. Agora, Rafa Benítez é duro, hein? Duríssimo, duríssimo, duríssimo. Rafa Benítez é uma escolha
exclusivamente midiática, evidentemente. Se for ele mesmo, que parece que é o que está mais perto, é uma escolha exclusivamente midiática. Ele estava vice-lanterna do campeonato espanhol com o Celta de Vigo, perdeu metade dos jogos. É um técnico que teve problema de relacionamento com o próprio Ramos Rodrigues. E bom, já que mantiveram o Ramos Rodrigues, por que vai trazer um cara que podia falou mal do Ramos, falando que o Ramos era meio vagabundo, que não gostava de correr, não gostava de treinar? O Rafa Benítez, o último título, ganhou uma Champions, pô, em 2005. Faz 19 anos que ele ganhou uma Champions. Ah, o Filipão também é velho. Pô, o Filipão foi vice-campeão da Libertadores há 2 anos. Terceiro colocado brasileiro ano passado. Campeão brasileiro há 5 anos, 6 anos. Então, assim, pô, cara, não faz o menor sentido esportivamente o Rafa Benítez. É só pela grife. Mas aí você fala assim, e assim, qual que vai ser o vínculo, a conexão que ele vai ter com São Paulo? Qual que vai ser o apetite esportivo dele, Rafa Benítez, vir ganhar uma Libertadores pelo São Paulo, depois de 4 anos? Qual que vai ser o genuíno interesse dele em estudar o Barcelona de Guayaquil, o Cobressal, é, é, sabe? Você não consegue imaginar isso? Um sul-americano teria mais isso. Ah, mas pô, você é a favor do Mourinho. O Mourinho também, qual que seria o interesse dele? Cara, porque o perfil do Mourinho é meio parecido com o do Jorge Jesus. Técnico meio sanguíneo, meio folclórico, meio divisivo e tudo mais. O Rafa Benítez é um Celso Roth espanhol, assim. É um cara antipático, um cara meio amargo, marrento, uma marra brutal. Falou mal do Rogério, falou mal do São Paulo e do Rogério no Mundial contra o Liverpool. É uma escolha bizarra, é simplesmente bizarra a escolha. É, para atender as preocupações que a gente tem de conhecer o calendário brasileiro, ele não atende. Conhecer o mercado sul-americano, não atende. De entender o contexto do clube, não entende. Tem boas ideias, não tem nada. Não tem nada. Claro, um treinador que tem muita experiência, muito, não dá para comparar isso que sai do Carpini para um macaco velho do futebol. Pode ser que dê muito certo, o cara manja pra caralho de futebol, a gente que não sabe, pode ser que dê certo, mas eu acho uma escolha exclusivamente midiática. Pra mim não tem nenhuma coisa, nenhum fundamento. E assim, cara, eu fico imaginando o cenário de São Paulo começa assim em Guaraná, ali na zona de perto do Z4, fica aquela areia movediça, terrível que a gente viveu em 2013, 16 e 17. Qual que vai ser a preocupação, a importância que o Rafa Benítez vai dar para o São Paulo? O São Paulo vai brigar ou não? Qual vai ser o nível de envolvimento, de mobilização dele? Qual vai ser? Sabe? E acho que assim, pode chegar com uma coisa meio, tô emprestando meu conhecimento aí pra essa selvageria que é o futebol brasileiro, eu aqui de Champions e Premier League, a puta que eu pariu. Acho que pode ter uma coisa meio de arrogância, assim, cara, que isso aí, meu, pra dar merda, ó, é um dois, é um dois. Então acho uma escolha absolutamente temerária, tem outros nomes possíveis e viáveis que são melhores para atender outras coisas. Podem não ter a experiência, a grife do camarada, mas a gente não quer grife, a gente quer classificar na Libertadores, ter chance nas Copas e buscar um G6. E para isso, nomes mais simples como o Zubeldia poderia vir, porque o Zubeldia é atual campeão sul-americano, parecido com o que o Crespo foi aquela vez, naquele contexto, em 15 anos de carreira, então não é um cara que começou agora. Filipão, Filipão, cara. Pode já rechaçar, o cara tem bons resultados na prática com 3 times diferentes, em pontos corridos e mata-mata. Então não dá para desprezar. Então, assim, há outros nomes. A minha torcida é para que não feche o Rafa Benítez, que eu acho que São Paulo tá brincando com o perigo, tá flertando com o precipício. E acho que ele não responde, não atende às necessidades que o São Paulo tem nesse momento. É isso, me fala se você concorda, o que você acha do Rafa Benítez, o que você acha que a culpa é geral de todo mundo, dos jogadores, Carpina, diretoria, condução, Murici. Comenta aí, deixa o like, se inscreve. Lembrando que se inscrever e deixar o like é muito importante. Depois de amanhã eu vou receber Ítalo Senna, gênio absoluto, um dos caras mais brilhantes que puta, me faz dar risada pra caralho com as pegadinhas dele, gênio. Ao vivo, meio-dia, a gente conversa, eu e ele. Semana que vem tem mais convidados. Fábio Melo vai ser meu convidado na segunda-feira. Fábio Melo, ex-jogador de São Paulo, empresário de futebol, várias histórias de bastidores muito legais. E tem mais coisas vindo por aí, tá bom? É isso, galera. Então compartilha esse vídeo, manda para o grupo de WhatsApp e tamo junto. Siga o Bopismo sempre. Voltamos a qualquer momento para mais informações.